Olá a todos! Hoje trago-vos mais um curto vídeo e hoje quero falar-vos um bocadinho sobre a importância dos nossos genes, o mito associado à genética e as desculpas associadas à genética. Portanto, a verdade é que ainda subsiste muito o mito, quer na comunidade científica e, acima de tudo, na comunidade em geral, de que a genética justifica tudo. Portanto, eu tenho um problema de saúde porque a minha mãe já tem, o meu pai já tem, a minha tia já tinha, a minha avó já tinha. E a verdade é que nós hoje sabemos que não é bem assim. Na década de 70, um reputado um neurocientista americano, Bruce Lipton, fez alguns estudos com células estaminais. As células estaminais são as células embrionárias, digamos assim, do nosso organismo. Portanto, é a partir das células estaminais que depois todas as células se diferenciam nas células dos diferentes tecidos. Portanto, todas as células à partida são iguais quando o feto é gerado, quando as células iniciais do feto são geradas, e depois elas vão-se, isto de uma forma muito reduzida, assim, muito grosseiramente, mas depois todas elas se vão diferenciando em tecido pulmonar, em tecido cardíaco, em tecido cerebral, nas células do cabelo, da pele, enfim, nos diversos tecidos e órgãos do nosso corpo. Então, aquilo que esse cientista se apercebeu quando produziu essas células em laboratório foi que elas efetivamente eram todas iguais, mas depois, quando tentou cultivá-las em placas de Petri, num ambiente, obviamente, laboratorial, dando diferentes estímulos, portanto, dando diferentes condições ambientais, ele conseguiu diferenciar essas células em células especificamente cardíacas ou tecido pulmonar, ou ósseas, ou musculares, enfim, ele percebeu que eram as condições do meio e não a informação genética das células, porque partiu do mesmo tipo celular, percebeu que eram essas condições do meio que influenciavam a diferenciação celular. Obviamente que isto é uma forma muito resumida de explicar esta investigação, mas aquilo que suscitou a questão seguinte a este investigador, este grupo de investigadores, foi, então, efetivamente, não é a genética, não é a informação genética que está contida na célula, mas sim o meio que tem influência, tem impacto na diferenciação destas células. E, de facto, nós hoje sabemos que é o meio em que nós estamos inseridos que diferencia, que faz com que as células se diferenciem e que faz com que determinada predisposição genética se manifeste ou não. Por isso é que nós temos, muitas das vezes, irmãos, ou temos alguns estudos mesmo em gêmeos homozigóticos os chamados gêmeos verdadeiros, que uns manifestam doença, outros não manifestam, tendo aparentemente a mesma genética, à partida terão a mesma genética, mas a verdade é que o meio em que estão inseridos é completamente diferente. Os fatores do meio são completamente diferentes. Aqui, quando falamos em fatores do meio, falamos, obviamente, de alimentação, obviamente, de estilo de vida e de stress, de condições de vida de uma forma geral, de como é que nós tratamos o nosso corpo, de como é que nós tratamos as nossas células. E é muito interessante nós percebermos, um estudo de 2013, que demonstrou que apenas 1% das doenças que se manifestam hoje em dia são causa genética. Portanto, é muito importante nós estarmos atentos que nós temos o poder de decisão sobre aquilo que nós manifestamos no nosso organismo. Claro que isto não é tão linear assim, no sentido em que muitas das vezes nós tomamos as chamadas decisões em piloto automático. Agora, nós temos o poder de decidir em cada momento o que é que comemos, como é que comemos, a forma como nos alimentamos, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista emocional. Que notícias é que nos alimentam? Que fatores do meio é que nos alimentam? Que relações é que nós alimentamos? Nós estamos a nutrir-nos de forma positiva ou de forma negativa? Estamos a atrair, estamos a cuidar do nosso corpo de forma amorosa ou não? Nós dedicamos tempo a atividades de relaxamento, a atividades de redução de stress, a atividades mais contemplativas ou não? Ou vivemos permanentemente em stress? Portanto, é muito importante nós termos a consciência de que a genética não justifica tudo. A genética justifica uma percentagem muito pequenina daquilo que é a manifestação da doença
que nós temos hoje em dia, e nós vemos que há cada vez mais doenças associadas ao stress e a problemas ambientais. Nós sabemos que os problemas oncológicos são maioritariamente devidos às escolhas que a pessoa faz e não a problemas genéticos. Porque mesmo que tenhamos uma predisposição genética para desenvolver um determinado problema oncológico ou uma outra doença de outro foro, nós sabemos hoje em dia que nós podemos, com as atitudes certas, com as escolhas certas, com o estilo de vida certo, fazer escolhas no sentido de modelar a nossa genética e de termos uma vida mais saudável. Então, aquilo que, infelizmente, nós queremos é uma pílula milagrosa, vinda da indústria, que nos melhore o nosso estilo de vida, que nos melhore a nossa saúde, que nos dê uma resposta para os problemas do dia-a-dia. Mas isso não existe. Aquilo que existe são escolhas e nós podemos sempre fazer escolhas, por mais difícil que seja, por mais que tenhamos que abdicar de algum conforto, entre aspas, por mais que tenhamos que abdicar de alguns princípios que não queríamos abdicar, a verdade é que nós podemos sempre fazer escolhas. É uma escolha sempre a hora que nós nos deitamos, a forma como nós nos alimentamos, a prática ou não de atividade física, o nível de stress que nós incutimos na nossa vida, e isto é fundamental. O stress é das doenças mais graves da nossa sociedade hoje em dia, e a forma como nós gerimos o nosso dia-a-dia, por mais desafiante que seja, é um resultado das nossas escolhas. Portanto, nós temos o poder de escolha, por mais que isso nos custe assumir, porque era muito mais fácil para nós, era muito mais fácil para o nosso ego dizer que é genético, que nós não temos culpa, que, enfim, somos coitadinhos, aconteceu assim. Mas não, a verdade é que tu tens o poder de escolher, tu tens o poder de escolher ter uma alimentação saudável, ter um estilo de vida saudável, e por isso acompanha os próximos vídeos no canal, porque eu vou dar-te mais dicas de como integrar algumas rotinas saudáveis de forma fácil e harmoniosa no teu dia-a-dia, para que possas fazer sempre as escolhas mais saudáveis para a tua vida e reduzir assim os níveis de stress e reduzir assim os riscos de teres uma manifestação física, que podes ter ou não uma predisposição genética, isso não está em causa, mas tu és capaz de decidir aquilo que queres fazer com a tua vida. Tu podes sempre fazer uma escolha entre teres uma alimentação saudável ou não teres, entre hidratares-te convenientemente ou não, entre alimentares a tua saúde emocional de forma positiva ou negativa, entre escolheres boas ou más relações, são sempre escolhas tuas. E por isso, como são escolhas nossas, eu vou-vos deixando mais algumas dicas. Portanto, subscreve o canal, ativa as notificações e fica atento aos próximos vídeos, porque vou trazer novidades. Obrigada!